obrigação que quem viveu a Revolução deve contar, tem a obrigação de contar. Uma revolução e as conquistas alcançadas têm que ser recordadas, têm que estar presente em toda a população. É que houve democratas, muitos democratas, revolucionários. Os antifascistas lutaram durante 48 anos. Portugal era um país muito atrasado. Era um país dominado por grandes grupos económicos. O fascismo criou as polícias políticas, criou a PIDE, exatamente, para que a exploração dos grupos económicos e dos agrários pudesse ser exercida sobre os trabalhadores portugueses. Vim para Setúbal ainda na primavera de 1974. Portanto, eu vinha antes por razões da luta do movimento democrático e da luta emancipadora da mulher. Eu participava em iniciativas da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Setúbal era uma terra de tradições de luta da classe operária ao longo de anos. Eu conheci Setúbal dessa época. Setúbal, tal como o país, ter em conta que 50% das habitações em Portugal não tinham água canalizada. Os militares não ficaram sozinhos nas ruas. Os militares tiveram o apoio do povo, que estava farto, já não aguentava mais a repressão, o medo, a falta de liberdade que era imposta pelo fascismo. Um episódio de solidariedade muito grande, quando já estava, de facto, empenhado na luta contra a ditadura, contra o fascismo, que se passou em 1973, pouco antes da farsa eleitoral. Tínhamos reunido, penso que na Baixa da Banheira, durante a semana, ao fim do dia, e apanhávamos sempre o comboio, não é? No regresso para casa, levava um dossiê, não tinha nomes necessariamente, mas tinha algumas coisas relacionadas com aquilo que poderíamos fazer. E penso que também tinha alguma documentação, não tinha avanços, mas tinha alguma documentação da juventude. Pus tudo no dossiê, no outro dia vou trabalhar. Eu morava no Rio da Figueira com os meus pais e vou trabalhar. Passo pelo Tamar, vou beber um café, levanto-me, vou trabalhar para a Toyota. Trabalhava na Toyota, ao fundo da Avenida Luísa Todi. Chego à Toyota, recordo-me, onde é que está o dossiê? Fiquei gelado. Não que tivesse nomes, mas tinha outros compromissos. Fiquei gelado, toca a correr. Avenida Luísa Todi, passa cá, 5 de outubro, Tamar, olha, no sítio onde tinha bebido o café, não havia nada. Fiquei ainda mais assustado. Do lado do balcão, o Zé Algarvio, o empregado de balcão, olha para mim, chama-me. Perdeste isto, não foi? Foi. Depois muito baixinho. Tem cuidado, moço. Mas nunca fez nada. Ele deve ter visto de quem era, não é?
mas bico calado. Isto é solidariedade. O caldo já estava mesmo feito na sociedade em Setúbal, na sociedade de setubalense, porque sentíamos solidariedade. E quanto mais novos, mais solidários. Quanto mais novos, mais solidários. Era impressionante. Eram cerca de 6 horas da manhã, quando fomos chamados à PIDE, porque não poderíamos falar mais sobre a guerra, sobretudo sobre a guerra colonial. Mas, sim senhor, eu falei e depois a seguir, com certeza que ia haver repressão. Um deles, quando ia os avanços que o Zé Pina ou o Carlos Jorge Luz me davam, que era no autocolismo, com o saco, não é? E que eu tive o cuidado de retirar, pois foi exatamente aí que esses malandros, onde é que é a casa de banho, tal, pronto. Depois revolveram tudo e não sei o quê, mas não levaram nada de significativo, Mas o que é interessante é o seguinte: as minhas vizinhas velhas, peço desculpa dizer, eu já com alguma idade, dizer vizinhas velhas, mas assim como considerava aquelas avós, que me conheciam de miúdo, virem à rua, perceberem que eu estava a ser detido, não é? E revoltaram-se, quase queriam agredir os PIDs. Eles viram-se aflitos para me pegarem em mim, levarem-me escadas acima para o Peugeot e levarem-me para Caxias. É um episódio não só de solidariedade, mas de coragem. Porque o que prevalecia era o medo. Quer dizer, o medo de tudo. Não é? Medo do vizinho até, não é? Nós tínhamos, sabe, qual será a reação do vizinho, não é? E ali não. As coisas foram com muita coragem que funcionaram. Eu dormia muitas vezes com a minha avó e com o meu avô. E a minha avó dizia sempre, até amanhã se Deus quiser. E o meu avô dizia, até amanhã se a justiça deixar. E isto foi uma coisa que me ficou. E eu perguntava, avô, mas porquê é que tu dizes isso e não dizes até amanhã se Deus quiser? Ele dizia, então, é até amanhã se a justiça deixar, que a gente vai para a cama. Se aparecer aí a polícia, já não é até amanhã. A minha avó era uma pessoa que trabalhava na fábrica do peixe. E a minha mãe também trabalhou. O meu avô também, e depois passou a ser funcionário da Câmara. Mas lembro-me perfeitamente de tocar a sirene e de eu ir com a minha avó à fábrica. Se nada tivesse mudado, hoje eu seria uma operária fabril numa fábrica de peixe. Não havia propriamente cuidados de saúde. Eu não me lembro nunca. Vá lá que nunca precisámos, não é? Mas havia um hospital, né, que não era o Hospital de São Bernardo, era o Hospital do Museu. Havia o hospital, se fosse uma coisa grave, ia ao hospital, não é? Mas se não fosse uma coisa grave, não havia médico de família. A coisa pior que eu vivi, mais parecido com o que é a repressão, foi na escola. Foi na escola, quando eu andava no ciclo, o presidente da direção da escola, na altura do ciclo preparatório de Cás, era o Maurício, e ele era muito cruel para as crianças. E eu presenciei isto. O miúdo estar a brincar, cair para cima daquilo e derrubar umas peças de madeira. E o Maurício deu-lhe uma tarefa a pontapé. Ou quando o meu pai morreu, e veio uma senhora à sala de aulas e veio dizer, a dona Menina Graça Andrade é para ir ao diretor. E eu ia para o caminho e pensava, tudo menos levar pancada. Porque ir à sala do diretor era para levar pancada. A minha avó costumava costurar as roupas dos filhos, portanto elas nunca andaram rotas, mas lembro-me da minha mãe dizer que se ia buscar roupas ao inquérito, que eu não sei o que era, mas era uma instituição, chamavam as meninas do inquérito, que eram umas senhoras que davam coisas aos pobres. O que fez o saneamento básico todo em São Sebastião, ou praticamente todo, o presidente do Lobo, Francisco Lobo, um grande presidente que Setúbal conheceu, porque toda a obra dele está enterrada no chão na freguesia de São Sebastião. Não se vê, foi o saneamento básico. Porque o que havia era as pessoas porem as tigelas com as porcarias à porta e depois passavam as caminhonetas que recolhiam aquilo. O 25 de Abril deu-se para acabar com a guerra do ultramar e para acabar com o flagelo dos presos políticos. Porque a própria cultura as pessoas tinham assimilado. O povo português assimilou o papel da mulher no fascismo, a criada para os filhos e para o marido, que não podia
ausentar-se sem autorização do marido é que mandava nela, é que tinha que lhe dar autorização, aquela coisa do medo e do respeito, a mulher deve obediência ao homem, tudo isso que fazia parte da cultura do povo era aceite. Isto para mim era a censura no sentido de não havia liberdade para as pessoas se poderem expressar livremente. A gente tinha que aceitar aquilo que havia. Não é? E tínhamos que aceitar as regras, no fundo eram as regras é que eram, não eram, parecia que se eu pisasse a relva fazia um crime muito grande. E este era o sentimento, era um crime. Não fazer conforme me era ditado era um crime. Imagina o que é viver num país assim, ou num mundo assim, onde não se podia dizer exatamente aquilo que se pensava. As pessoas que eu conhecia, portanto, camponeses e proprietários de terras, não existia a ideia, nunca ouvi falar no Partido Comunista, nem no fascismo, nem sequer na PIDE. No entanto, sentia, portanto, uma grande revolta, portanto, contra a situação que se vivia, porque o ambiente, e aquilo que mais me, quando era adolescente, portanto, na altura era adolescente, aquilo que mais me revoltava era a separação que existia, que era palpável, apesar de não se falar sobre ela, entre as pessoas da aldeia que estavam divididas de acordo com o estatuto, pertencimento ao estatuto mais ou menos socioeconómico. Portanto, havia uma expressão na aldeia que geralmente as mães diziam aquele não é pé, não é chinela para o teu pé. O que é que significava? Significava que quando havia alguma ligação, alguma simpatia entre portanto, pessoas jovens, entre um rapaz e uma rapariga, a família que era mais pobre partia do princípio que não podia haver aquela ligação, ou aquela simpatia com a família mais rica. E, portanto, havia logo portanto, a família mais pobre incutia logo, geralmente na rapariga, essa ideia que aquele não é pé para a tua chinela, ou seja, aquele não é aquele homem, aquele rapaz com quem tu poderás ter uma relação, e vice-versa. Portanto, este tipo de separação era extremamente violento. Outra frase, isso era divulgado que a mim me custou muito a descobrir e a perceber, porque portanto, uma das coisas que eu queria saber era porque é que havia esta separação entre as pessoas e, portanto, só muito mais tarde algumas velhas de pessoas já com alguma idade começaram a dizer que não queriam o fascismo era bom, que não queriam alterar o fascismo e não queriam o comunismo, porque o comunismo era a lei do galo. Foi uma expressão que eu nunca ouvi. Mas que depois mais tarde vim a perceber que a lei do galo era aquilo que o padre, que era o padre Abílio, que era o padre daquela aldeia, dizia nas missas e, portanto, ou seja, o que ele queria dizer e que as pessoas acreditavam é que no comunismo as mulheres eram comuns, ou seja, qualquer homem, a comunidade era também, não só dos bens de produção e da riqueza, mas era também das mulheres. E, portanto, era a lei do galo, ou seja, a lei do galo era aquele que estava no galinheiro, que era homem e podia depois ter qualquer, como num galinheiro, um galo tem várias galinhas, e, portanto, havia essa profunda hostilidade contra o comunismo, exatamente por esta ideia que era divulgada e que era aceita pela comunidade daquela aldeia. Sempre para mim foi muito estranho porque é que o João não saía de casa e estava sempre... e era um senhor assim alto, distinto, culto. Mas porque é que ele não sai de casa? Porque é que está sempre em casa? Isto tudo muito curiosa, mas pronto... Isto miúdo, assim, 5, 6 anos, tinha estes pensamentos, mas não dava grande valor. A família, o que é que aconteceu? Ele participou na primeira greve de funcionários públicos, da função pública, no final dos anos 30, já do Estado Novo. Como era de uma das famílias ligadas ao regime, ele foi preso inicialmente e depois foi
libertado, mas foi condenado a ficar em casa, não podia sair, é o que chamamos de prisão domiciliária. Ele não podia sair, a família cortou relações com ele, a casa onde eles viviam no bairro Salgado, tudo o que ele tinha lá em casa foi o que ele trouxe para o bairro social, com a minha avó. O relógio de ouro e a cigarreira, quando o pai faleceu, alguém lhe fez chegar às mãos dele, mas a família não podia contactar com ele, nem ele podia contactar com a família e não podia sair de casa. Portanto, livrou-se da prisão, de ficar preso, mas ficou condenado até ao 25 de Abril a ficar encerrado em casa, porque se atreveu a fomentar e fazer a primeira greve da função pública. Ele trabalhava no Ministério em Lisboa, no tempo do Estado, portanto, no Estado Novo, no final dos anos 30. Eu só vim a saber exatamente desta história quando se deu o 25 de Abril, porque há um sobrinho dele, juiz, de Lisboa, que vivia em Lisboa, que veio procurar o tio, foi quando pôde contactar o tio. E nessa altura ele pede uma reforma para ele, e no requerimento da reforma, quando ele faleceu, eu fui à Caixa, onde estão isto, tem mais coisas que estão na casa da minha mãe, e fui ler o requerimento que conta a história dele, e aí eu entendi porque é que ele não saía de casa. Porquê? Porque a família conseguiu livrá-lo da prisão, mas ele inclusive foi deserdado. O Estado Novo não permitiu que ele herdasse, porque todas aquelas casas na zona ali do bairro Salgado, aquilo era tudo a família dele. Não permitiu que ele sequer herdasse espólio da família. Portanto, basicamente ele foi condenado a viver até ao 25 de Abril, desde essa greve no final dos anos 30, encerrado em casa. Não havia pulseiras eletrónicas, havia os bufos da vida controlados. Ele não falava com ninguém, não sei, com a minha avó, aos sussurros. Sussurrava com ela, jogávamos às cartas, brincava, fazia muitas festas, brincava muito comigo, mas aquilo sempre fez muita confusão. E só depois do 25 de Abril é que a família o procurou, esse sobrinho que é juiz tratou-lhe da reforma. Cheguei à escola, havia uma excursão para Conímbriga, essa excursão não foi. E o que é que se passa? O que é que se passa? E então estava uma revolução em curso, era o que diziam. Por volta das 11 e qualquer coisa, eles encerraram as portas, porque havia ali uma dúvida, o que é que se está a passar? Isto é para o bem, é para o mal? Eu não pensei, ninguém pensou em guerra, mas era uma revolução, já se falava em revolução. Porque havia aqueles alunos mais velhos, de 16, 17, 18 anos, que já tinham mais aquela noção da revolução. Alguns vieram a tornar-se membros do Partido Comunista, que eu conheço bem. Ao meio-dia, o meu pai começaram a mandar as pessoas para casa, e o meu pai trabalhava na Câmara, veio-me buscar, e fui para casa. Depois levámos a tarde toda, eu e o meu pai sempre ainda com medo de falar, porque havia aquela dúvida, isto vai dar bem ou vai dar mal, não é? Só depois de o Marcelo Caetano se render, é que o meu pai solta um sorriso de alegria, estamos em revolução, estamos livres da ditadura, e aí depois esse dia para mim foi memorável. Eu não dormi, nem eu nem ele, porque depois eu pedi ao meu pai para me explicar então tudo e tirar todas aquelas dúvidas que eu não tinha esclarecido até ali. Antes do 25 de Abril era noite, não? Era noite, mas bem escura. Depois os bairros da Lata e Setúbal eram muitos. Hoje na cidade não tem nada a ver com antes, há 50 anos atrás. Não? Uma pessoa não podia estender a perna, não é? Senão depois ficava sem lençol, ficava ao frio, não dá. Era uma desgraça. 50 anos depois a transformação foi total. Antes o ensino, os trabalhadores tinham que fazer um grande esforço, e a partir da quarta classe era para trabalhar. Eu e os outros todos, não é? Todos da nossa classe de trabalhadores. Era muito raro um filho de um trabalhador ir para a faculdade. Ele não convinha ao Estado, o dito Estado Novo, não lhe convinha que as pessoas tivessem uma determinada abrangência, não é? Mas eu tinha a ideia de ser operário, que era bom, havia outro tipo de luta, não é? E fui ser operário, fui para uma fábrica de automóveis.
No Círculo Cultural tínhamos o nosso Presidente da Assembleia Geral, que foi o Secretário de Estado do Tesouro num dos governos do Vasconcelos, né? Do Sr. General Vasconcelos. Também houve muito apito a cair para a escada abaixo, né? Muita coisa assim parecida. Porque havia um telheiro, não. A PID guardava a gente do lado desse telheiro para a coisa e a gente guardávamos eles para fora, não. Aquilo era uma maravilha, gente. A PID guardávamos e nós guardávamos a PID, lá no Círculo Cultural. Os Mandos Rodrigues, o Álvaro e o Fernando, o Dimas e o Álvaro Dias. Esses homens foram, aqui em Setúbal, tem mais, não? Houve mais. Mas esses foram um dos principais indivíduos que conseguiram, enfim, que obrigou a dar o salto. Nós éramos indivíduos que estávamos ali à frente para levar o tarião, éramos nós que os apanhávamos, não é? Porque lá estava algum do PCP e esse estava, evidentemente, tinha a lição estudada, não é? Nós éramos mesmo em consciência, não é? Nós contra a PIB, o que é que nós podíamos fazer? Nós não tínhamos quem nos defendesse, não tínhamos nada. Agora, o PCP, com um grande luta, foi um partido de luta, mas que é totalmente diferente, indivíduos com conhecimento de causa, enfim, e com preparação para isso. No regime antigo, qualquer indivíduo que se opusesse era comunista, não? Para eles. Os indivíduos nunca tinham ouvido falar em tal coisa, mas passavam a ser comunistas. À altura, todos eles eram comunistas. Iam para a prisão e quando saíam da prisão, então é que vinham comunistas. Ouvia-se muito o rádio Moscou. Nessa altura, antes do 25 de Abril, era o rádio que se ouvia aqui em Portugal, mas com um cuidado extremo, não é? Porque ninguém podia saber. As famílias, as próprias famílias, eram um perigo, porque na própria família podia estar um perigo. O fim era Caxias, era o Aljube, era Peniche, e o outro que era o pior, que era o Potarrafal, não é? Bom, e era quando se lá chegava. A comida, a maioria, vinha da fábrica. As ovas de sardinha, tudo. Peixe que estava na fábrica era. Depois punha-se em caixotes com sal, quando tinha outro peso, era a comida que o pessoal comia aí. Nós no campo não éramos os lordes, mas fome a gente não passava. Tínhamos feijão, tínhamos verão, tínhamos com o trabalho das pessoas, é claro. Eu estava com uma barriga e era uma gaiata, pronto, acabou. E a minha mãe, não pode ir para a rua porque hoje houve uma revolução. E se os meus pais viveram aquilo, não é? E eu lembro-me perfeitamente do meu grande alívio, quando a minha mãe me disse isto, eu assim, agora é que eu vou para a rua, porque eu estou com esta barriga e ninguém me leva a mal. Estão a ver, porque o moço nasceu em maio, eu, inconscientemente, rua, vai passear para a avenida, para os olhos, ver as montes, não sei o quê, sem ninguém. Mas lembro-me perfeitamente do meu grande alívio, pensar assim, uma revolução, caramba, agora é que o meu pai nunca mais vai ser preso. Porque eu vivi tudo isso desde muito miúda. A primeira vez que o meu pai foi preso, eu tinha pai uns 7 anos, 8 anos. A última vez que o meu pai foi preso, foi pouco antes do 25 de Abril, e eu fui ameaçada com 3 ou 4 metralhadoras na barriga. Não se faz aquilo que eu assisti. Obrigarem a minha irmã, que tinha meses, a levantar-se da cama para escolherem os colchões por baixo, ameaçarem a minha avó, coitada, não é? Lá em casa, eu com uma metralhadora, não sei o quê, senão também vais. Este tipo, era eu, praticamente aluna do liceu. E lembro-me perfeitamente ainda, a última vez que o meu pai foi preso, eu ter ido a correr, avisar o Zeca, o meu pai foi preso, vai-te embora. O meu marido na altura também estava na guerra, porque foi penalizado com isso, porque pertencia à Comissão de Finalistas das Câmaras das Fitas em Coimbra. Olha, que chatice. Portanto, ele foi chamado, antes do curso acabado, antes de ser formado em medicina, ele foi chamado para a tropa e depois de ser médico foi outra vez. Portanto, nós apanhámos muita coisa, portanto, foi muito horrível. E vivenciámos muita coisa. Porque éramos muito amigos do Zeca, aqueles chamavam o Triângulo Vermelho. Havia reuniões lá em casa, eu lembro-me disto de criança, não relacionava bem as coisas, depois comecei a relacionar, obviamente.
um bocadinho mais tarde. Mas muita gente. E o meu pai deitava-se às tantas da noite, porque aquilo havia conversas de café e isto e aquilo. Ainda me lembro, ao fim, para ir às 4 da manhã, com o sempre. Ei pá, já estou com uma certa fome. E estamos aqui perto da casa do Dimas, se a gente fosse. Ai, a minha mãe assim, muito aflita logo. Assim, epá, não tenho assim grandes coisas, tenho uns caracolzinhos que sobraram de ontem do jantar. E era a mata assim, epá, eu gosto muito de caracóis no dia todo. Conheci o Círculo Cultural mesmo sua formação, eu sou sócia número 30 e qualquer coisa. Montes de amigos que se fizeram ali, que depois até fizemos escola de teatro. Meu pai foi o último diretor daquilo. É que aquilo fechou. Foi ele. Pronto, e hoje tenho lá um pátio com o nome do meu pai. O Carvalheira, que era meu colega no liceu, teve que sair do liceu para ir para o colégio. Porquê? Porque houve uma reivindicação para termos papel higiênico nas saídas. Não havia! Isto é impressionante. Parece mentira, parece uma coisa surreal. Não havia. Para além disso, ainda tinha feito reivindicações foi de calças de ganga, ou ousadia. Para o liceu, o Armando Carvalheira, foi de calças de ganga para o liceu. Não é adequado, é isto, impossível. Chegou à porta, não deixaram entrar. E ele pediu a lei. Quer saber onde é que está isso escrito? E eles mostraram. E a lei dizia, calças com os pontos brancos. Nem sequer diziam calça de ganga. Calças com os pontos brancos. Ele arranjou no dia a seguir as calças com os pontos amarelos e entrou no mês seguinte e disse, não, então mostrem lá a lei. Aí tal, pronto, olha, entrou, parece mentira. E a lei dizia que não se podia andar com namorados nem com rapazes a menos de 50 metros do liceu. A minha geração foi culpada disto que estamos a viver hoje. Porque, de facto, quisemos dar tudo melhor aos miúdos, aos filhos, não é? Tudo o que eles tinham, não vivíamos isto, não podíamos aquilo, não devíamos fazer assim, não devíamos fazer dar armas, não devíamos fazer aquilo. E as crianças acabaram por pensar que o mundo era assim. Isso é capaz de ter sido um ensinamento que nos faltou explicarmos aos nossos jovens que a vida não é assim tão fácil como parece. O meu trabalho foi colagem de cartazes, porque eu era miúdo e era levezinho, os gajos punham-me aos ombros e eu ia lá assim e colava o cartaz. E depois, portanto, além disso, portanto, no dia das eleições, estive a distribuir votos, porque nas eleições de 69 e nas eleições de antes de 25 de Abril, portanto, as mesas de voto não tinham lá os votos eram enviados para casa, até para eles poderem escolher quem é que iria votar. E digo mesmo, por exemplo, para a oposição ter acesso à morada das pessoas para poderem enviar votos para casa. Em Setúbal, o que se fazia era ir à junta de freguesia e ler os cadernos em voz alta e gravar. Depois havia uns carteiros que estavam organizados, que sabiam onde é que as pessoas moravam e que eles próprios iam entregar os votos a essas pessoas para elas poderem votar. Mas, apesar disso, portanto, à porta das mesas de voto, a oposição tinha lá pessoas a entregar votos às pessoas que iam votar, para poderem votar na oposição também. Até me aconteceu uma coisa curiosa, como as fregas a que eu fui dar voto para elas poderem votar na oposição, ainda tive de estar a ouvi-las ali durante uma série de minutos, tive de dizer, desculpe, mas eu tenho que fazer isto, não é? Porque eu estava a ser dominado por forças obscuras. Depois, evidentemente, que começa, portanto, uma vez que não estava ligado ao núcleo que funcionava ali no liceu e essa malta, portanto, eu era operário, era da Fonte Nova, era diferente. E só em 70, meados de 70, quando penso que, eu não sei, houve qualquer coisa nessa altura que é que eu comecei a funcionar de uma forma mais organizada. Depois começou toda uma série de atividades aqui em Setúbal. Eu até vou saltar um bocadinho a título de exemplo. Portanto, nós, uma dificuldade que tínhamos era na edição de documentos, de panfletos, para a nossa propaganda, etc. E nós, em Setúbal, portanto, a partir de
do início de 73, final de 73 já, final de 73, houve um jovem que veio trabalhar para Setúbal e ele foi trabalhar para o sindicato dos rodoviários, que ficava mesmo na parte de trás do círculo. Portanto, nós tínhamos acesso pelo sótão, por aquela coisa, pela janela do sótão, acesso à janela do sindicato. E então o que acontecia? Portanto, eles imprimiam lá os comunicados, nós deixávamos uma mala em cima do telhado, os gajos punham na sala, depois subíamos e pronto, e as coisas eram feitas assim. Por altura do 28 de março de 74, nós, Setúbal aceitou fazer, Setúbal aceitou fazer o comunicado para todo o distrito. Eram 5 mil, já não podia ser feito assim. Portanto, já teve que ser feito de outra forma. Portanto, eles fizeram lá os comunicados lá no sindicato à mesma, né? Isto sem a direção do sindicato saber, claro, né? Eles fizeram os comunicados à mesma e levaram-nos para a rodoviária embalados, né? Numa embalagem e tal, para ir para Alcácer do Sal, onde eu iria buscá-los para aí a 26 ou 27 de abril. Toda a gente era muito unida, era super pobre, mas eu vou começar a emocionar antes de juntas. Porquê? Porque não havia trabalho. As pessoas juntavam-se no campo, as pessoas não, os homens, juntavam-se no campo para pedir trabalho, para ver como é que iam fazer para lutar para pedir trabalho. Pronto, a questão era essa. Como é que iam desencadear a luta para pedir trabalho aos latifundiários? Bateram à porta assim estrondosamente uma pessoa que nós não sabíamos quem era, pensámos que havia algum problema muito grave, não é, na aldeia, porque estava a bater tudo em silêncio, bater estrondosamente à porta, e então minha mãe levantou-se e claro que eu fui logo atrás e sentei-me num degrau que havia no corredor. Minha mãe abriu só o vestido e perguntou o que era. E eu vi um homem, né, a cabeça de um homem e o peito de um homem, com um chapéu bastante enfiado na cabeça, com os óculos escuros, e que eu nunca tinha visto, com uma gabardina, igual levantada, uma gabardina branca, bege, aí assim, com uma gravata, todo disfarçado, ia falar com a minha mãe a perguntar pelo meu tio. E a minha mãe, claro que disse, não sabia dele. A minha disse, olha, está em tal sítio e ia denunciá-lo, não é? Disse que não fazia ideia onde é que estava o cunhado. Pronto, sabia dele. E então eles insistiram, pronto. Como não levaram nada dali, eu digo eles porque depois eu percebi que havia um outro ao lado dele, mas que não dizia nada. E passado um bocadinho começou-se a ouvir os gritos das mulheres, das crianças, não é? Que eles foram rua abaixo. Então levaram todos os homens. E então foi uma gritaria, um choro, foi assim uma coisa terrível. Apareceu lá em minha casa um homem que era sapateiro. E eu lembro-me do homem ir lá e toda a gente dizia que ele era PIDE. Mas eu, para mim, nem sabia o que era isso. Eu queria falar só com o meu pai e eu queria assistir. E é claro que a minha mãe não deixou nada. E lembro-me que ele estava a insistir com o meu pai para ir para a PIDE para ganhar 500 escudos, por cada pessoa que denunciasse. Essa é outra situação. E o meu pai disse que não, e correu com ele, quer dizer, mas sem preconceito. O meu pai disse, olha, faz favor de sair daqui porque vocês já sabem que eu não vou aceitar isso. Eu falei, a pena que eu vim aqui. E a minha mãe disse, ele agora vai-te denunciar. Isto era para vocês verem como é que eles atuavam, não é? Eles ganhavam 500 escudos, na altura era muito dinheiro, não é? Para denunciarem qualquer pessoa. Bastava que dissessem que não. Uma pessoa dizia que não queria pertencer à PIDE e eles denunciavam essa pessoa. A pessoa não precisava dizer que era de comunista ou que aceitava ser contra o regime. Depois o meu avô, quando falava com o meu tio, punha um copo de água em cima da rádio,
Não sei se vocês sabem para que é que isso serve, porque eu nunca percebi muito bem. Eu, a determinada uma noite, ouvi um barulho e ouvi uma porta a ranger e a abrir-se. E de manhã disse-lhe: esta noite tiveram-te uns homens em casa. E ele disse: sonhaste, sobrinha, sonhaste com isso tudo. Já viste, a minha tia era uma menina, toda sobrinha, já sonhava com umas coisas, agora estiveram aqui os homens, imaginam, em casa. Quem é que disse isto é um monte aqui isolado, quem é que havia de vir aqui? Então ele passava avantes. Vou vir a perguntar, não é? O meu avô dizia-me logo a verdade, disse: se não vai deixar fazermos tudo. Talvez eu possa falar sobre o próprio dia do 25 de Abril. Em Setúbal, eu era militar, no 25 de Abril de 1974. E pode ser interessante falar nessa experiência. Nós já tínhamos algum conhecimento de que se iria passar alguma coisa. Primeiro porque estávamos no Círculo Cultural de Setúbal e, portanto, havia ali um núcleo do Zeca Afonso, do Palma Rodrigues, do Abílio Ferreira. Uns dias antes, o comentário entre eles era: bom, isto está quase, não é? Está quase, é muito breve. E eu tinha também estado no Hospital Militar, na Estrela, em conversa com outros camaradas de armas. Eles referiram que, olha, isto está maduro, porque a semana passada os cadetes de Mafra, do curso de oficiais milicianos, não jurou bandeira. No 25 de Abril eu não dormia, digamos, no quartel, e tinha um hábito que era deixar-me dormir a ouvir o Rádio Clube Português. Deixei-me dormir, obviamente. Acordei por volta das 7, 25 de Abril de 1974, e ligando o Rádio Clube Português, a sensação foi: finalmente, foi daqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Isto é uma coisa extraordinária. Portanto, é de um tipo de se levantar, não toma banho, não toma o pequeno almoço, veste a farda e vai para o quartel. No caso, o meu era na Praça do Cais, que era um serviço administrativo. Saí de casa, o que pensei foi: bom, vamos ver se chego, digamos, à Praça do Cais, porque isto deve estar aí, os legionários, que havia uma coisa que se chamava Legião, deve estar a polícia de choque, deve estar alguns militares, o GNR, está tudo aí em alvoroço. Chegado à Praça do Cais, os camaradas faziam serviço também no DRM 11, rádio, não é? Rádio é o que havia, toda a gente ouvia rádio, que era uma espécie dos meninos à volta da fogueira, e depois desenvolve-se todo o 25 de Abril, o dia da liberdade, e a sensação que nós temos é daquilo que foi visto, para já, foi o dia mais feliz da minha vida, não é? Até aquela data. Depois, mais tarde, é o nascimento dos filhos, obviamente, mas até à data foi o dia mais feliz. E portanto, aquela sensação de que vamos lá ver para onde é que isto vai cair. E depois, a meio da manhã, não a meio, mas aí 10 e qualquer coisa, recebemos um rádio, aquilo funcionava muito por rádios, que era pedir voluntários de vários quartéis para tomarem a sede da PIDE, a António Maria Cardoso, porque era da responsabilidade dos fuzileiros ali do Val de Zebre, e eles tiveram qualquer contratempo e não apareceram horas, não é? E portanto ninguém ainda militarmente tinha tomado a António Maria Cardoso, a sede da PIDE. Eu ofereci como voluntário. Passado meia hora veio outro rádio dizer: esqueçam, temos voluntários a mais e os fuzileiros já apareceram, já resolveram o problema. Ainda bem. Depois o resto do dia foi
expectativa, mas apesar do movimento das Forças Armadas repetidamente, inicialmente, ter pedido às pessoas para não saírem de casa, para terem cuidado, etc., não, o que foi feito foi precisamente o contrário. As pessoas saíram da panela de pressão e, portanto, veio uma coisa extraordinária. O meu pai dizia: não se metam em política, não vão a manifestações, não façam greves. É evidente que eu apanhei a crise académica e fazia greves. O meu pai era o Salazar lá de casa, no fundo. Portanto, as regras era ele que impunha. E num dia de novembro, batem à porta por volta das 6 e tal. Estava a minha mãe sozinha e disseram: nós queremos entrar para ver o quarto dele. A minha mãe disse: não podem entrar porque o meu marido não deixa. 2 homens não entram cá em casa. Ele disse: então não tenho uma vizinha. A minha mãe: então está bem, vou chamar a minha vizinha. E tentou fechar a porta. Eles puseram o pé, entraram com as gavetas, colchões, quartos. O meu irmão mais novo que eu gozou um pouco com eles, disse: os senhores estão a fazer este trabalho, não querem lavar as mãos antes de sair. Eles devem andar à procura, se calhar, porque eles não sabem o que tinham, devem andar à procura de alguma coisa. Ele tinha uma pequena biblioteca clandestina, livros proibidos. Em 69, lembra-se tu, quantos estão? 50 e tal anos. Pronto, então, conheci imensa gente, eu conhecia a Sílvia, conhecia os Maldonados, conhecia os Dimas, mas não sabia sequer que eles eram tão ativos politicamente. Como estávamos à espera de um movimento todo da extrema-direita, dos ultras, da FAUSA, liguei para uns amigos, portanto, uma colega minha e o marido, que era mais politizado, e perguntei: João, o que é que se está a passar? Ele disse: olha, também não sei, já ouvi. Portanto, depois fui ver o mail, o aerograma que eu lhe mandei, em que digo: olha, não sei quando receberes esta carta, isto é 25 de Abril, 14 horas, porque entretanto, quando receberes esta carta já deves saber o que se passa. As Forças Armadas tomaram o poder. Acordei às 8 da manhã, depois digo: agora só te digo, agora que nunca os portugueses ouviram tanta música portuguesa. É o Zeca, é o Zé Mário Branco, é o Padre Fanhais. Vamos ver no que isto vai dar. Eu percebi que o meu pai era revolucionário, quer dizer, ele dizia-nos a nós para não. Mas ele era contra a situação, não há dúvida que nós, era do contra, como se costumava dizer. E então ele, como não se podia ir ao café, eu era miúda, mas ele levava-me ao café, adolescente. E levava-me, eu era, como a minha mãe tinha os miúdos para tratar os filhos, normalmente levava-me para essas as festas, os avós. Para mim era tudo era falta de liberdade. Liberdade, então, em relação às mulheres, era ninguém podia não poder expressar-se, não podia expressar sentimentos, não podia estar, se estivesse num carro, não podia estar porque tinha a polícia, não podia estar com o namorado. No fundo, a mulher, em relação à minha mãe era dona de casa e tinha que cumprir as ordens do marido, tratar dos filhos. Para mim, Setúbal foi realmente o símbolo da terra da liberdade. E onde, no fundo, acabei por conseguir mais formação política e a vida também se foi ensinando. Sempre com o Zeca, eu sou uma apaixonada pela música do Zeca. É evidente que a maior parte dos pais devem adormecer os filhos com a canção de embalar. Eu também era uma dessas, só que elas não adormeciam com a canção de embalar, então cantava Os Meninos no Olha ao Sol que vai nascendo. Um amigo meu convidou-me para ir a um sítio para ouvir umas músicas que estavam na berra, mas que eram, não se podiam ouvir em todo lado. Eu fiquei assim um bocadinho com algum receio, porque sabia que havia portanto, uma polícia política que andava em todo lado, à espreita daqueles que
não estavam de acordo com a situação, mas acabei por ir. E onde é que era esse sítio? Era o Círculo Cultural de Setúbal. Sei que fui para o sótão. E no sótão é que estava lá a tal música quem era, que eu não sabia quem era, na altura nem sequer tinha essa consciência. Só depois é que eu percebi onde é que tinha estado e o que é que tinha acontecido. Estávamos ali e estava uma pessoa a tocar e a cantar, e muito bem, a gente gostava de ouvir, coisas assim um bocadinho fora da caixa, na altura, que falava de assuntos que nos incomodavam, mas que não tinha bem certeza do que é que se estava a passar. E de repente aquilo acaba bruscamente e a pessoa que estava a cantar sai pela porta, pela saída do sótão. Pronto, mais tarde vim saber que era o José Afonso e que nós estávamos a ouvir algumas cantigas do José Afonso e que ele tinha que fugir porque, entretanto, entrou malta da PIB. E que quem falava de política podia ser abordada para tal. Mas lá estávamos naquela normalidade que, apesar de ser muito chato, mas que era normal. A separação de classes era muito mais vincada que agora. Agora disfarça-se um pouco, mas naquela altura havia mais separação. Bastava ser, sei lá, funcionário público para se ter um estatuto social mais elevado do que um assalariado de uma fábrica ou de um camponês assalariado. Já nem quero falar em proprietários de fábricas ou de latifundiários. Não é? Depois havia as coletividades em que se organizavam os bailes e era nos bailes que a gente tinha um bocadinho mais de liberdade de se chegar ao pé de uma rapariga. De resto não havia hipótese. Mesmo nos bailes, as raparigas iam acompanhadas das mães e às vezes as mães não deixavam as raparigas dançarem com qualquer um. Era uma cidade que tinha muita pobreza, isso havia mesmo muita pobreza. Havia, como eu estava a dizer também, uma diferença entre aqueles que viviam nos bairros de lata, que eram muita gente mesmo, viviam na miséria, viviam todos em barracas. Depois lá não, depois havia aqueles que eram funcionários públicos, que já tinham um ordenado maiorzinho, já tinham uma casa na baixa da cidade, uma casa não rica, mas uma casa, não é? Não se podiam juntar mais que 3 pessoas na rua, porque havia sempre alguém que vinha destruir isso e que achava que já era uma reunião, que já era uma manifestação. Mas houve muito tempo, mesmo muito tempo, em que trabalhar, reivindicar as 8 horas de trabalho era um crime grave. Tanto é que há pessoas que morreram por causa disso. Mas está consagrado na lei as 8 horas de trabalho. Houve alturas em que não havia nem fins de semana, nem férias, nem nada. Não é? Portanto, é preciso, para manter estas liberdades, é preciso ter consciência de que elas não apareceram no céu, porque houve muita gente que se sacrificou por causa disso. Esperemos que no futuro não seja necessário novamente voltarmos a esse sacrifício. Quando regressámos da viagem de 8 dias depois do 27 de setembro, portanto já em outubro, que fomos diretamente à sede do movimento democrático. E foi aí, portanto, que começou fundamentalmente o contacto com atividades, portanto, mais expressas politicamente. Havia no Clube de Campismo uma parte que tinha uma pretensão mais cultural e uma parte que tinha uma pretensão mais política. Todos os fins de semana havia alguma sessão cultural. E onde tínhamos sempre um PID presente, que a gente chamava o PID intelectual. Já o conhecia e ele ficava, portanto, à porta. Mas aquilo foi-se aguentando. Porquê? Por causa do tal
Fernando Cardoso Ferreira, que por acaso tinha o nome do governador civil, mas que ele era o secretário do governo civil, mas tinha o mesmo nome, mas não tinha nada a ver, não era família, e que escrevia peças de teatro e que tinha, portanto, como objetivo pôr as peças em representação. E então agarrou-se ao Círculo Cultural, portanto, para pôr uma peça dele. Era uma peça sobre o Bocage. Era o Já Bocage não sou. Então, fomos destacadas, eu e a Antonieta Garcia, ao entreter. E lá íamos as duas, dar-lhe conversa, porque aquela peça nunca mais ia aparecer, nem nunca iria, nem nunca a gente poria a peça em cena, mas era um engodo que ele, portanto, aguentava aquilo. Quando queriam fazer mais avanços sobre o círculo, havia ali aquele entrave que não deixava ir. Eu fui professora de 2 filhos, um filho e de uma filha, do chefe da PIDE aqui em Setúbal. E logo por azar, um deles era muito mau aluno. Eu era professora de matemática e física. E era muito mau aluno. Claro que eu dei a nota correspondente. Eu sabia que eles eram, mas não dei nem pior nem melhor. Nem a minha atitude alguma vez seria essa. Apareceu-me lá a mulher como é que ele... Era qualquer coisa Silva. A mulher do... Sabe quem eu sou? É a mãe de fulano de tal. A senhora apresentou-se e... Não. Mas de quem eu sou mulher? Quem é o meu marido? Fiz de conta que não sabia. Não. Fulano de tal. Não sei. Desculpe, mas o que é que isso me traz de novo? O seu filho tem este rendimento e tem a apreciação correspondente. Era Cândido Silva. Tem essa apreciação, tem esse rendimento. E está. Sei que ela depois foi fazer queixa ao reitor. A propaganda em Setúbal era sempre clandestina. Por exemplo, uma vez eu fui passear a pé até a Palmela para a linha Caminho de Ferro. E vejo caído na berma da linha uns caderninhos assim pequeninos, muito mal impressos, que dizia Avante. Era um jornalinho do Avante que se fazia. O indivíduo deve ter entrado no comboio, fingia que ia à janela e atirava 4 ou 5 ou 6. Aqui ia 4. Aquilo espalhava-se. E aquilo era altamente eficiente. Eu apanhei um. E quando começo a ler, aquilo surpreendeu-me. Para já o aspecto, aquilo é um aspecto um bocadinho tosco. E depois tinha uma linguagem que eu nunca tinha ouvido em lado nenhum. Mesmo o pintar coisas na parede não se usava. A tinta era cara, em primeiro lugar. Depois era muito perigoso. Quer dizer, está a pintar uma frase na parede, demora algum tempo. E arriscava-se a ser apanhado, a ser denunciado. Portanto, até ao 25 de Abril, a propaganda clandestina era para destinatários fixos. Mas a maior parte da população estava-se marimbando também para isso. Se o Marcelo Caetano, ali em 71, 72, fizesse um referendo ao povo português a perguntar querem eleições livres ou querem ficar como está, eu tenho a certeza absoluta que ganhava o que queremos estar como está. Porque toda a gente tinha um filho ou um irmão. Por exemplo, a minha mãe chegou a ter os 2 filhos na guerra colonial. Primeiro eu chego lá o meu irmão. Em toda a família havia sempre alguém na guerra colonial. A PIDE vem para Setúbal em 1954, se não me engano. Depois, nos anos 60, em data que nunca consegui precisar, eles mudam para o Parque Salgado. A PIDE chegou a uma altura em que a grande preocupação em Setúbal era o Círculo Cultural de Setúbal. A repressão era feita normalmente através... Havia informadores, praticamente em todas as fábricas, que recebiam ali 200, 300, 400 cruzes por mês. Recebia muitas cartas anónimas, com logo poucos portugueses sabem. Houve ainda muitos portugueses que recebiam cartas anónimas, a maior parte de vinganças pessoais.
Um dia assim estava com o vizinho, inventava. O sítio local de Setúbal, sem que tinha uma atividade cultural, a PIC tinha sempre alguma gente, que rapidamente sabia-se quem era, nunca se sentava, estava de pé, estava encostado à porta, um bocadinho a calhar, toda a gente sabia que era a gente da PIC. Às vezes havia oradores, quando diziam certas coisas, eu olhava para ele. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é o prato favorito ou especial ou típico da cidade de Setúbal. Eu costumo dizer, olha, até aos anos 60 era a fome, era o prato típico de Setúbal. A partir dos anos 60 é que já começam alguns pratinhos. Havia homens que comiam e depois de comer aquilo à taberna veio um copo de vinho, não tinham dinheiro para comprar vinho, porque na taberna comprava-se um copo de vinho e a pessoa para casa tinha que comprar 1000 litros de vinho. Isso ia mais barato para um pepito. Depois, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de tocinho. Quando havia peixe, portanto, o peixe, como oscilava muito, havia outros peixes a mar, e comia-se muito peixe. Quando não havia peixe, não se comia. Carne comia-se pouco. Em resumo, não havia gorros em Setúbal até aos anos 70. Nós vimos as fotografias até aos anos 70, as mulheres eram de uma elegância extraordinária. Havia umas 2 pastorias em Setúbal, havia a Biju, mandava vir os bolos de Lisboa, que vinham de caminhoneta, chegavam à roda de meio-dia e vendiam os bolos à parte da tarde. Mas comia-se muito mal em Setúbal. Eu andei a estudar numa escola do Barco da Conceição. E nós éramos 20, 25, 26, 27 na sala. Só 4 é que iam calçados para a escola. 4. E desses 4 eram os filhos, o que eram os filhos dos ricos. Eu era filho de um tipógrafo e de uma telefonista, riquíssima, como se calcula. O Mateus era filho de um motorista do juiz, uma pessoa riquíssima. O não sei o que de São Damé era filho de um professor primário. E o outro era filho de um chefe da polícia. O resto eram todos rotos, descalços e muitos com fome. O 25 de Abril foi uma grande alegria para nós. Lembro-me que o meu irmão ligou para a minha casa a dizer para o meu marido não sair para o trabalho porque havia uma revolução na rua, não sabia bem o que era, mas eu acho que é o que sabia. Portanto, eu sou irmã do Fernando Sobral Rodrigues e pronto, ficamos a aguardar. As mulheres que trabalhavam nas fábricas andavam descalças, as crianças andavam descalças, a roupa muitas vezes eram os farrapos e via-se passar as mulheres para as fábricas, que trabalhavam quando havia peixe, quando não havia peixe não trabalhavam. Quando a fábrica apitava, corriam para as fábricas para aproveitarem, fosse a que horas fosse. O nosso presidente, na altura, Francisco Lobo, conseguiu acabar com as barracas e as pessoas tiveram uma casinha mais decente. O Clube Campismo organizava muitos colóquios, muitas exposições, de modo que... Mas os espíritos estavam lá. Eles sondavam a coisa, estavam lá. E depois, numa certa hora, fingiam que o colóquio tinha terminado e a coisa continuava. Tinham uma boa biblioteca. Nós também não tínhamos acesso a livros. Éramos muito pobres. Mara, quando o dinheiro chegasse para manter a casa, quanto mais para comprar livros. E aí nós tínhamos acesso à cultura. Era a forma de nós podermos ter acesso a certos livros e também tínhamos acesso a outros livros que não eram permitidos. E aquilo passava assim, de mão para mão, por baixo da mesa. E aí começou-se a ler Marx e outras coisas, Gorky e outros livros assim, que não circulavam. Houve uma altura que, aqui em Setúbal, foi uma catrefa deles. Foi o meu irmão do meio, o Álvaro Rodrigues, foi o Salvador Amália, a mulher, o Jorge Silva, o alfaiate. Foi uma quantidade deles todos numa leva. Eu fui com o meu irmão Fernando despachar um baú com as minhas coisinhas
para a Alemanha e fomos a Santa Apolónia despachar o baú. Quando íamos para lá, estávamos ali perto de Cacilhas, ainda havia o barco, e o meu irmão pôs ele era o único que tinha um carro, um 4L, Citroën, e estávamos a ouvir as notícias das 9 horas da manhã. E nas notícias deram que tinham sido presos em Setúbal. A, B e C, não sei se disseram os nomes todos. E o meu irmão Fernando ficou apreensivo e ficou calado. Não me disse uma única palavra. Tinham então apanhado todos esses que foram presos. Nessa altura, deixaram de fora o Salvador Amália e a Clementina. Mas passados poucos dias, também os foram buscar. O meu irmão Fernando saiu de uma reunião com outro colega e traziam propaganda para distribuir. Mas passou pela GNR e isto era inverno. E o que é que eles lembram de fazer? De enfiar propaganda na guarita do GNR que estava lá dentro. Meteram-no lá dentro. Foi inconsciência, porque eram muito jovens. E quem foi que lhe deu, quem não deu, quem não sei, o que é que ele se lembrou de dizer? Fernando Rodrigues. E depois acabou por dizer que se lembrou do Fernando Rodrigues porque ele era forte e não ia denunciar ninguém. Mas ele denunciou de imediato, porque ficou atrapalhado e denunciou. Mas o meu irmão havia pouco tempo, um mês ou dois, não me lembro já bem, tinha entrado para um emprego muito interessante na altura para ele, porque ele tinha sido aprendiz de eletricista e estava a subir na profissão. E conseguiu um emprego na SAPEC. Era uma coisa fantástica. Para ele, era uma boa empresa, ganhava melhor, saiu do emprego onde estava e quando saiu já não foi admitido ao emprego. Com a marca que já tinha, era difícil conseguir emprego, fosse onde fosse. Era forte, resistente e muito coerente com aquilo que fazia. Eu e depois mais 2 irmãos meus, era uma criança que fomos seguidos durante alguns anos com suspeita de tuberculose. Por que razão? O meu pai era operário de uma indústria nova que havia no Alentejo, que eram as pedreiras do mármore. E os operários das pedreiras do mármore trabalhavam como trabalhavam os mineiros debaixo do chão. Ali eram em galerias abertas, ao ar livre, mas trabalhavam, pegavam os camartelos nas brocas, naqueles materiais todos, e comiam o dia inteiro, 8 horas, pelo menos, 8 horas de pó. Não havia proteção nenhuma, não havia nada, não havia higiene e segurança no trabalho, coisas nenhumas, não havia proteções, não havia nada. Portanto, era trabalhar até morrer. Quando morresse, morreu, vinha outro. Felizmente, tinha sido criado no seio de uma família que estava politizada e já sabia o que é que queria aos 19 anos perfeitamente, se queria ir matar os negros das colónias ou se não queria fazer isso. E já tinha optado e não ia fazer isso e tinha tudo arranjado para, como se dizia na altura, dar o salto. Há uma piada que se conta, uma espécie de anedota, que é aquela piada, não quero ver grupos agrupados. O que era esse? Esse aconteceu comigo. Havia um polícia que era vigilante da PIDE, dos vários que havia, não é? E vigiava os estudantes, saíam do liceu, iam para os cafés, iam para as tertúlias, conversavam entre eles, falavam de política. E havia vigilantes que iam escutar o que é que eles diziam. Grupos de estudantes que estavam no café, imagina esta cena, vocês estão num café qualquer, e estavam-se ali a discutir e a conversar, aquelas coisas todas, e alguém que se aproximava e sentava-se, escondia a cara no jornal, aquela cena clássica dos filmes, não é? Escondia-se atrás do jornal, atrás de uma coisa, disfarçava, parecia que não estava a ouvir nada, para ouvir a conversa dos rapazes. Repetia-se esta cena muitas vezes. É que às tantas nós já sabíamos quem é que era o vigilante e começámos a combinar algumas ações subversivas. Vamos fazer uma coisa qualquer, uma marotice.
E a polícia galamba acelerava o passo, passava pelos grupos, já olha, não quero ver grupos agrupados, nem mais de 2 a andar parados. Era esta a ordem da polícia. O grosso das pessoas que estavam marcadas politicamente por arrasto. Eram todos comunistas. Toda a gente era comunista. Era suspeito de ser comunista, portanto, este é um perigoso adversário do regime. Ele era perseguido, a família era perseguida, não havia travões. Das formas tardias, esse é o agente da polícia. As pessoas ouviam, à noite, havia uma frequência, e eles sabiam, claro, as pessoas andavam a ver quem é que andava a ouvir notícias da Rádio Moscou. Tudo servia para relacionar a pessoa com obediência ou desobediência ao regime, logo era etiquetado de um comunista, logo és perseguido, tu e a tua família, e as pessoas deixavam de ter oportunidade. Era um tempo em que ainda eu não cheguei a assinar esse documento, mas assinava-se um documento em que as pessoas diziam que nada tinham contra que renunciavam a todas as ideias comunistas, nada tinham contra o regime de Salazar e renunciavam a todos, combatiam todas as ideias comunistas. E ninguém tinha emprego no Estado, ninguém tinha emprego público se não assinasse um papel a dizer isso. Os jornais passavam todos por um gabinete e censuravam. Isto pode ser dito, aquilo não pode ser dito. E cortavam, simplesmente cortavam. E o jornal no dia seguinte já só podia sair com aquilo que a censura deixava que saísse, aquilo que não fosse desagradável para o regime. A Catarina Eufémia. A gente sabia que a Catarina Eufémia tinha sido assassinada pela GNR, esse nome parece, mas depois havia a gente das letras que também era conhecida, não é? Havia os nomes das mulheres das letras, havia as Marias, havia gente que era conhecida por alguma rebeldia, mas era de esferas culturais e mais acima. Mas o nome de luta era de facto a Catarina Eufémia. A geração que ganhar direitos tem que os manter. A geração que não os tiver e pensa que lhe foram oferecidos, não chega a ter direitos, perde-os facilmente. Eu fui para a Bélgica com 21 anos e, portanto, fui clandestinamente, fui a Salto e eu fui pedir o passaporte e em Setúbal não me deram o passaporte. E esses senhores diziam, então vá a Lisboa. E deram-me o nome de uma pessoa que trabalhava no Governo Civil de Lisboa. E eu cheguei lá, e essa pessoa devia ser absolutamente informadora também, não é? Que disse, sim, eu paguei-lhe para ele me arranjar o passaporte, mas só para a Espanha. Nós lá em casa nunca falávamos muito não falávamos, não era muito nem pouco, não falávamos de política. E às vezes a minha mãe tinha assim umas saídas para mim, que eu percebia, pronto, ela estranhava alguns movimentos. Nós morávamos numa casa aqui em Setúbal, onde morou um dirigente comunista, Denis Miranda, que sabemos agora, não é? Mas a casa era clandestina. E nós não sabíamos. E a minha mãe dizia-me, aquela senhora, portanto eu vivia com uma senhora, nestas casas havia sempre um homem e uma mulher, aquela senhora é muito estranha porque para falar connosco espera-nos aqui, esperava no patamar, nunca na rua, não falavam nunca na rua. E a minha mãe dizia, aquela senhora tem um comportamento estranho, mas é muito simpática. E então era o quê? Ela queria cumprimentar, por exemplo, no Natal ela queria dar as boas festas e parava na entrada da porta. A minha mãe também vinha, porque ela via que vinha a minha mãe, não é? Vinha também com compras ou qualquer coisa, esperava, desejamos boas festas e tal. Pronto, e ficava, não havia mais conversa. Mas a minha mãe estranhava aquilo. Até que um dia eu estava em casa, batei à porta e 2 indivíduos, eu lembro-me perfeitamente da imagem, perguntaram se eu conhecia aquelas pessoas, na fotografia. E eu, estás a ver, eu nessa altura não tinha consciência mesmo, mas não conhecia e disse que não conhecia. Pronto, acabou-se. Realmente era importante não conhecer, não é? Porque se calhar não teria dito com tanta facilidade que não conhecia. Mas de facto não conhecia e eles foram embora. Passado pouco tempo foram para eles. Quando cá chegámos é que começámos de facto a ver que a revolução não se fazia sem nós.
não é? A Revolução estava a começar e, curiosamente, apanhámos o 28 de setembro com aquela situação toda da maioria silenciosa, porque o 25 de Abril teve alguns desaires, não foi só as coisas bonitas. E, de facto, há muita coisa bonita que se fez, muita coisa mesmo. Mas houve sempre gente contra o 25 de Abril. Havia planeamento familiar, havia enfermeiras nas escolas secundárias, mas não falavam disso. Eu, por exemplo, só ouvi falar do aparelho sexual reprodutor nas ciências naturais, não é? Pronto, mas aquilo que é o prazer, aquilo que é a relação afetiva, aquilo que é a relação, não se falava de todo. Nas escolas não se falava de todo. E entre as mães e as filhas também não seria, pelo menos na minha casa não se falava. Havia quem soubesse muito destas coisas e que eram momentos de resistência, não é? Portanto, estas temáticas apareciam junto da opinião pública com, no fundo, era uma forma de fazer resistência ao fascismo. Havia muita gente, muitas mulheres e homens, portanto, que havia a união de facto, como não hoje, mas nas famílias mais pobres isso era muito comum. Não tinham dinheiro para o casamento e, portanto, faziam a união de facto. E os filhos eram ditos ilegítimos. Porque como não havia casamento, o filho era só filho da mãe. De acordo com a lei, as mulheres eram, de facto, subordinadas. Subordinadas aos homens, subordinadas na sociedade, porque afinal o direito de voto era um direito político, não é? Portanto, elas eram marginalizadas e afastadas dessa vida social. Até se dizia que as mulheres eram inferiores aos homens em termos biológicos. O cérebro era mais pequeno, dizia as coisas destas incríveis, escrevia-se isto. Eu fui, portanto, diretamente à sede, eu e a minha companheira, fomos à sede por apoio, pedimos um livro de apoio à candidatura da CDE. A ligação é, de facto, o Clube de Campismo, onde eu conheci as pessoas que eram o substrato, digamos, o suporte das ideias da liberdade. Portanto, houve a Primavera Marcelista. Isso trouxe modificações aqui a Setúbal, algumas modificações. O senhor que era secretário do Governo Civil ajudou a criar com a Antonieta Garcia, com o António Júlio, com as pessoas que eu conheci, no fim de contas. Queriam criar o Centro Cultural. As associações tinham objetivos diferentes. Um era campismo e fazia cultura, e esta era declaradamente cultural, Centro Cultural de Setúbal. Fui convidado para ir fazer parte da direção. Quer dizer, fiz parte das direções todas do Centro Cultural até ao 25 de Abril. Havia contradições entre as pessoas do Círculo Cultural, as fundadoras, não comigo. Foi isso até que levou mais ao aparecimento do Círculo Cultural. Deu uma oportunidade e fez bem, mas havia ideias distintas, mas que não eram contraditórias. No caso do Círculo Cultural não eram, tanto que subsistiram. Havia, no entanto, uma atividade dominante que eu fui o responsável por, talvez até por aquele pensamento de não haver um liceu, só havia um liceu no distrito. Havia imensos operários e trabalhadores, daí a minha sensibilidade para esse setor, porque tenho essa origem. Aliás, o Círculo Cultural cresceu brutalmente por causa disso. Era tudo gratuito. O que estava a acontecer ali, o que tinha acontecido no Clube de Campismo. Agora, ao contrário. Aquilo era uma escola popular. Claro, foi dali que saltou a organização do movimento democrático em grande parte, no 25 de Abril. O fascismo, para mim, tem uma definição nos livros, etc., como um regime capitalista levado ao seu ponto máximo e em que se calam as vozes que se opõem a todo e qualquer ao regime. As pessoas tinham cuidado com aquilo que diziam, porque podiam ser, como disse, intimidadas, e quando digo intimidadas, presas
digo torturadas algumas delas. E é interessante que a minha avó, que na altura era uma pessoa que via filmes, antes de ir para a clandestinidade, etc., fosse chefe de uma tipografia e ensinasse os outros a tipografar. Quer dizer, depois ela seguiu sempre aquela carreira, foi seguindo sempre a carreira do meu avô, foi imprimindo os avanços. A história que se conta é quando se falou da senhora Pita e Cunha, ela tinha substituído a vogal da Pita por outra vogal. No avante, o meu avô, quando teria lido esse avante na prisão, deu logo que o erro era da tipógrafa, mulher dele, claro. Os meus pais, a partir do momento em que nós nascemos, até lá não foi o caso, e por maioria de razão eu sou a primeira, não se quiseram, metiam-se em lutas que tinham a ver mais com direitos cívicos do que propriamente nas lutas do Partido Comunista, porque acharam, a minha mãe achou que a experiência tinha sido muito dura de ter estado muitos anos sem os meus avós. É claro que eu penso que as prisões políticas para eles serviram algumas vezes, foram contraproducentes por serem na escola. Não era assegurada pelo regime, mas eles sofreram um bom bocado. A loja era para vender tintas, em primeiro lugar, e acessórios de pintura. Em segundo lugar, eles também chegavam lá, toda a gente chegava lá e convivia e dizia daquilo que se passava, sobre o que se passava, falava sobre a guerra colonial, falava sobre os mortos. Eu lembro do meu pai dizer, quando vinham os soldados à televisão e etc., mandaram os cumprimentos para as famílias, aquilo aparecia sempre, penso que era do lado do Ano Novo, Natal, etc., dizia, este se calhar já está morto. O ensino primário era muito, muito tirânico, sobretudo nas escolas para os meninos da chamada elite, porque os outros meninos às vezes também apanhavam, mas os outros meninos, na ótica do antigo regime, não precisavam de aprender, portanto não precisavam de apanhar tanto para aprender. O Dimas fazia parte do círculo cultural e os irmãos Rodrigues faziam parte do clube de campismo, assim, o Álvaro Dias, não sei, penso que tinha lá tipografia e aquelas coisas, mas eles faziam parte do clube de campismo. Quer dizer, não na altura, lamento dizer, de certa maneira, porque nos anos 60 e início dos anos 70 o Partido Comunista estava coxo aqui em Setúbal porque tinha tido um espião nas suas hostes que o mandou abaixo do Partido Comunista, o Manuel das Ruas. Paz, pão, habitação, saúde. As pessoas não podem pensar porque têm que assegurar as suas comodidades básicas, não é? Recordo que havia aquela coisa das pessoas serem muito pobres, sei lá, uma lata de sardinhas dar para não sei quantas pessoas passarem fome, mas à séria. Lembro-me também das condições de higiene, lembro-me do pátio do Sérgio, onde havia uma pia para todo o uso e havia uma única torneira para, sei lá quantas pessoas é que viviam lá, 300? Lembro-me que houve um bairro chamado, acho que Marcelo Caetano, eram umas barracas de madeira. Portanto, as coisas eram um bocado assim. O meu pai esteve na guerra colonial, provocou no nosso seio familiar uma revolta enorme. A minha mãe era uma pessoa muito submissa, como eram muitas das partes das mulheres. Portanto, o marido é que estava ali a ler e a mulher tinha que dizer que sim, sim senhora. E, portanto, o meu pai tinha mais era a voz mais ouvida. Não havia comer na mesa da minha mãe. Do meu pai, um pouco melhor. Um pouco melhor que o meu avô chegou a ser vendedor de peixe. Mas da parte da minha mãe, a minha mãe teve mais revolta. Revolta em dois sentidos. Uma revolta no sentido alimentar, do que aquilo provocou-lhe de não ter a possibilidade de se alimentar como gostaria, porque o meu avô não trazia comida para casa e não tinha, havia meses
que era chamado de defesa da pesca. Portanto, eles não iam ao mar. Aquele período não iam ao mar. Pois, além depois dos períodos de mau tempo, acoplado com aquele período, era um desespero enorme não ter comer na mesa. Minha mãe não resolveu aquilo. Tinha aquela mágoa da minha avó limitada por causa de uma questão económica. No 25 de Abril, naquela noite mágica, foi o Paulo Carvalho, a senha do Paulo Carvalho e depois do adeus. E aquilo colou-me de tal forma à televisão que eu não despeguei na televisão naqueles dias. Foi uma coisa impressionante. Até fico um pouco emocionado naquele momento, porque ainda falo muito nisto, porque aqueles momentos que tive, muita privação do meu pai dizer que não podia fazer isto, não podia comprar aquilo, porque os ordenados eram baixos. E também me impressionou que eu tinha que ir encarar a vida com luta. Tinha que ir eu próprio conseguir o caminho, a aprofundar mais, a perceber o que eram as injustiças que havia antes do 25 de Abril, a miséria, a fome, a falta de liberdade. E isso para mim foi uma coisa que foi marcante. Até o momento que sou militante do Partido Comunista Português, quando li o livro Por Alto do Portugal e o Futuro, percebi que havia um país injusto, um país repressivo, um país que muitas pessoas não queriam aquele país. Há dois personagens para mim marcantes em termos políticos em Portugal, que foi o Zeca Afonso e foi o Álvaro Cunhal. Duas pessoas em termos de comportamento que identificavam-me com aquilo, com eles, com a postura deles, com o comportamento de luta, de rebeldia, de querer um Portugal mais justo. A liberdade esteve sempre muito presente na minha identificação com valores éticos e portanto, a contestação, a transformação, a luta. Aquela alegria toda, aquela azáfama, aquela participação que houve, para mim foi uma coisa muito... Queria estar lá, queria perceber o que é que as pessoas estavam lá. E uma das coisas que mais me orgulho do meu pai é ter ouvido de um comunista a dizer assim, o meu pai, enquanto representante da Comissão de Trabalhadores, que lutou por ele, pelos outros, enfrentar o patrão, ponto assente, e ter conseguido, no resultado da luta, transformações objetivas que resultou na melhoria da vida dos trabalhadores. O Zeca Afonso ensinou-me e transmitiu-me através das canções esses princípios éticos. Andava no antigo 5º ano, que é agora o atual 9º, e acontece o 25 de Abril. A imagem que eu tenho foi a minha professora de português estar na aula com um rádiozinho daqueles tipo de transistores, porque o marido dela estava na tropa e então ela queria estar a ouvir os noticiários e as notícias e nós estávamos ali, mas minimamente sem saber o que é que se passava. Eu nunca tinha ouvido a palavra fascismo. Eu não sabia que vivia numa ditadura. Portanto, eu via que havia muitas dificuldades, havia muitas diferenças, havia pessoas a viverem realmente muito mal, mas eu não compreendia nem sabia explicar o porquê destas situações. Não sabia, pronto. Mas, enquanto crianças e jovens, com uma educação como nós tivemos, até escolar, não é? Não havia o sentido crítico. Pronto, nós não tínhamos. Eu também não tinha. Mas o que acontece é que não foi preciso ninguém ensinar-nos o significado da palavra liberdade. Não foi. No dia a seguir, no liceu, o ambiente foi completamente diferente. E logo no outro dia a seguir, o que é que se formou no liceu? Formaram-se piquetes de alunos à porta do liceu que impediam os professores considerados mais rígidos, mais cruéis, de entrarem no liceu. E esses professores não conseguiram mesmo entrar, não conseguiram dar aulas durante uma semana. Portanto, aquilo foi mesmo levado a sério. Ou seja, a revolução entrou logo ali rapidamente. Ou seja, RGAs todos os dias, ginásios, os ginásios do liceu enormes, cheios de gente. Portanto, ou seja, nós discutíamos, nós criticávamos, nós propunhamos, nós falávamos. E o que é muito, muito, muito rico é que aquela geração, aqueles miúdos, aqueles jovens, a quem a escola ensinou sempre a calar, estavam ali a aprender a falar, a aprender a reivindicar, a aprender a exporem-se, a aprenderem a não ter medo.
e a dizerem o que é que queriam, a discutirem pontos de vista. Então aquele ambiente foi assim espetacular. Pronto, e há aqui várias coisas interessantes ao mesmo tempo, tudo a acontecer ao mesmo tempo. É a revolução na escola, é a revolução no país e depois é a revolução dentro de nós próprios. Eu me emociono cada vez que penso nisto, mas é verdade. Foi completamente marcante e decisivo na minha vida, no meu crescimento, na minha formação. Porque é assim, eu acho que viver uma revolução é um acontecimento único. Olharmos para este país e vermos as pessoas todos os dias ali, um povo completamente atrasado em termos económicos, cheio de pessoas analfabetas, com um nível de vida extremamente atrasado e pobre, e essas pessoas, a quem foi mandado calar durante tantos anos, saírem à rua todos os dias, exigirem, reivindicarem, organizarem-se. Aqui em Setúbal não tinham casas, então ocupavam casas. Os moradores faziam associações de moradores, faziam creches, faziam lares para a terceira idade, faziam centros de dia. As fábricas, o controle nos campos começa-se a reivindicar, a cultura, a arte, ou seja, é que aquilo que eu sentia e que assistia é que naquele momento o povo era mesmo o protagonista da sua história. Portanto, e isto é uma coisa, são experiências únicas e inesquecíveis, porque a pessoa começa a perceber as causas das coisas. Para mim, era uma aprendizagem todos os dias. Eu todos os dias percebia porque é que havia diferenças sociais, porque é que havia exploração, quais é que eram as causas do sofrimento. Comecei a perceber como é que se vivia no Alentejo, porque eu vivia aqui em Setúbal, nem sequer conhecia essas realidades. Comecei a ler, a ver, a aprender. A literatura era uma fonte de conhecimento espetacular, portanto, a ler os romances dos nossos neorrealistas, em que se falava quer da vida do Alentejo, quer da vida dos outros sítios do país, e isto dá-nos uma sensibilidade, uma abertura, uma solidariedade que eu acho que é completamente marcante e muito, muito rica. Nós começamos a estudar História numa perspectiva marxista, o que é extremamente interessante, ou seja, a História não era uma disciplina só, era aprender o que era a vida, era aprender a interpretar a sociedade, a interpretar a realidade. E eu, por acaso, até trouxe aqui estes livrinhos que eu acho que são completamente marcantes do que é que foi o meu percurso de vida. Ou seja, eu, na escola primária, estudo com um livrinho destes, que era o livrinho de muitas gerações, em que se fala da pátria, do Estado Novo, das nossas colónias, que éramos um país encantador e lindo. E depois faço o 6º e o 7º ano com livrinhos em que se fala capitalismo e socialismo, monopólios e miséria, exploração capitalista. Ou seja, isto eu acho que é extremamente interessante e rico e valioso alguém ter este percurso. E também um dos aspectos que tem marcado sempre a minha vida como professora de História é que eu penso que a História é a disciplina mais vocacionada para a cidadania. E a minha prática tem sido sempre exatamente fazer crescer, fazer desenvolver, trazer para os alunos todo este lado da cidadania, toda a importância da democracia, toda a importância da vida democrática, toda a importância do espírito crítico, toda a importância dos valores, que no fundo são os valores do 25 de Abril, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da justiça. Estando na situação de desempregado, transportando comigo o ferrete de ex-preso político, eu sentia-me constrangido com a realidade que era como conseguiria voltar a encontrar emprego. E a perspectiva que se me colocava era ir para a imigração. Havia um sindicato de que eu era sócio, forçosamente. Portanto, os sindicatos do regime fascista foram constituídos em 1933, num ato conhecido na história como a fascização dos sindicatos, e que teve como objetivo substituir os sindicatos livres, que eram constituídos pelos trabalhadores e que as suas direções eram eleitas pelos seus associados, pelos trabalhadores. Portanto, todos esses sindicatos, em 1933, foram ilegalizados pelo regime fascista de Salazar. E, em seu lugar, foram constituídos os chamados sindicatos nacionais, que eram
entidades corporativas, faziam parte do aparelho corporativo, que era uma base do regime fascista vigente, cujas direções eram nomeadas administrativamente a partir de um ministério, o Ministério das Corporações, e sindicatos esses que todo o trabalhador que entrava numa empresa, a partir do dia que entrava na empresa, passava a ser sócio do sindicato, quisesse ou não. Eu era identificado pelo senhor presidente do meu sindicato como um contestatário que estava a manobrar para correr com ele do sindicato. Ou seja, quando despedido, se eventualmente o sindicato tivesse a função de defender os trabalhadores, eu teria mais dificuldade em ver o sindicato a defender-me. A determinado momento, só trabalhadores da IMA pretendemos realizar um plenário num pinhal relativamente em frente da fábrica. O plenário seria um sábado. Para esse plenário não houve limitações, portanto, todos os trabalhadores da empresa tiveram conhecimento que ia realizar-se o plenário e foram convidados para comparecer. O que significa que informadores da PIDE que trabalhavam na empresa também souberam. Bom, no dia marcado para a realização do plenário, à medida que os trabalhadores iam chegando ao local, deparavam com a presença de uma forte brigada da GNR, armados até aos dentes, e o plenário não se pôde fazer. PIDE essa que tinha uma ampla rede de informadores, que nós costumávamos dizer os bufos, disseminada por toda a parte deste país. E que depois do 25 de Abril tive conhecimento de informações que um informador, havia mais que um informador na empresa, inclusive que acabava por ser um provocador porque estava ligado ao PCP, deu informações sobre mim. Ele seguia todos os meus passos sem que eu alguma vez me tivesse percebido. Por exemplo, eu ia à casa de banho, ele ia atrás de mim, e depois, ao fim do dia, passava pelo posto da PIDE aqui de Setúbal e entregava um papelinho a descrever. Ele foi à casa de banho, teve lá X tempo, falou com este, com aquele outro, descrevia se eu tinha entregue ou recebido algum papel ou alguma coisa, que ele não tivesse percebido o que era. O senhor, na casa onde eu estava hospedado, quando ainda solteiro, é evidente, ele informou a PIDE que se eu estava hospedado na casa desse senhor, ele era também com certeza da mesma cor que eu. Eu falava às vezes com o contínuo dos escritórios da empresa, dos escritórios centrais da empresa, mas falava por falar, fala com toda a gente. Há uma informação desse bufo dizendo que ele fala algumas vezes com o Sr. Oliveira. Com certeza que o Oliveira também é da mesma cor. Havia a censura, havia o CNI, portanto, toda a atividade que se desenvolvia neste país, fosse no teatro, fosse no cinema, fosse a organização de um espetáculo, as músicas, era decidido esta música, aquela e a outra não podem ser cantadas. A edição de livros, a rádio, a televisão, os jornais, tudo era censurado, tudo era sujeito à comissão de censura, onde o lápis azul funcionava para riscar tudo que não podia ser publicado. Então, em 1969, em Setúbal, abriu as portas uma livraria que tinha o nome de Antecipação, na Rua dos Chapeteiros. A livraria essa que era dirigida por duas pessoas antifascistas, que permitiu, a partir de então, pela Porta do Cavalo, poder
eu e muitos outros democratas da cidade, adquirir as tais publicações de que tanta necessidade tínhamos e que de outra forma não poderíamos obter. Eu tinha iniciado a minha vida profissional, por assim dizer, tinha começado a trabalhar nesse mês. Foi um mês, sei lá, como é que é dizer, eu tinha vindo da terra, né? Era uma jovem muito envergonhada, era muito introvertida, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa, ainda hoje, sou uma pessoa alegre, uma pessoa muito brincalhona, e isso ajudava nas relações que tinha com as pessoas. Chega ao 25 de Abril, né? Uma analfabeta política, mas não tão analfabeta como muitos, porque em casa contava-se muitas histórias, muitas delas transformadas a realidade em história. Por isso, as coisas que me fui apercebendo logo no 25 de Abril, as coisas que aconteciam, as conversas que vieram acima, elas fizeram luz na minha cabeça, muitas delas, né? Eu fico sempre emocionada cada vez que falo do 25 de Abril, porque eu sou uma pessoa muito emocional. E isto para dizer o quê? O 25 de Abril, a primeira coisa que senti quando acordei, né? Já estava sozinha em casa, já todos tinham ido trabalhar, começo a ouvir aquela música sinfónica para mim, né? E eu digo assim, o que é que se passa hoje? Né? Inocente, não percebi nada, fui para o trabalho e uma colega minha, muito mais velha, mas mesmo podia ser minha mãe, né? Diz-me, ai filha, estamos em guerra. E o primeiro impacto que eu tive foi um medo atroz. Em guerra, comecei logo a ver fome, mortes, sei lá, na minha cabeça, e eu digo assim, eu já não quero trabalhar, eu quero me ir embora para casa, eu tenho que me ir embora, assim, pronto, mas depois até veio a informação para a gente fechar a loja e irmos embora. A primeira coisa que eu fiz foi ir à mercearia, comprar comida, pão e algumas coisas, porque eu não queria que os meus irmãos passassem fome. Era aquela maluquice. Claro que esse dia, se calhar, como o meu pai costuma dizer, houve 3 diferenças naquele dia. O medo, o conhecimento e a alegria. É assim que eu vejo o 25 de Abril. Porque num dia tudo se transformou. Medo, conhecimento e alegria. Portanto, nós saímos do cinzento para a cor. É assim que eu vejo o 25 de Abril. Cinzento passou para a cor. Arco-íris. E depois, o que é que acontece? Era o querer beber informação, beber do conhecimento das pessoas mais velhas que eu, das pessoas que já participavam, a maior parte delas já tinham atividades políticas, algumas delas já tinham sido presas, outros não, mas tinham participado em greves, passaram muito. E eu, como sou de Alstrel, havia muita história a nível daqueles mineiros, né? Greves, prisões, fome, sei lá, tanta coisa para dizer. Lembro-me das ruas cheias de águas ao ar livre, de porcaria, e transformámos as cidades, as vilas, as aldeias, e em pouco tempo fez tanta coisa boa, tanta coisa bonita. E hoje o que está em jogo é este mesmo 25 de Abril que nos deu tudo. Portanto, juventude do meu país, eu hoje sou velha, mas vocês não queiram viver aquilo que os outros que têm aqui testemunhado, e aquilo que eu vivi, apesar de ter sido pouco tempo, vocês não queiram. Porque o cinzento não é cor, é fome, é dor e é tristeza. O meu pai morreu
com 40 anos. Porque a questão era simples. Ou vai trabalhar e morre de doença, ou vai para o hospital e nós passamos fome. Na ambulância ia com ele. E eu ia olhar para ele e pensar assim, vou levar o meu pai para o cemitério. O meu pai tinha, por vezes, assistência médica, porque havia um médico que se dispunha, pro bono, com medicamentos que até eram dados gratuitamente. Era muito assim antes do Serviço Nacional de Saúde. Mas as pessoas eram vítimas do negócio da doença. A nossa realidade era uma realidade penosa, triste, sobre uma repressão permanente da PID e das forças repressivas que até estavam no interior das fábricas. A CUF tinha lá PID lá dentro, grandes empresas tinham lá PID lá dentro, porque pudessem acompanhar tanto os movimentos de anseio por melhores condições de vida e de trabalho. Passávamos horas a discutir as coisas que nos afligiam e tentar perceber porquê. Pronto. O Zeca Afonso era um dos... A Gabriel, que era professora de ginástica, o Rui Tomás Santos, o Rogério Palma Rodrigues e as filhas, quer dizer, tudo isso. E havia, nessa altura, já um grande debate na sociedade sobre as causas da guerra e os prejuízos da guerra e as consequências da guerra. Era uma guerra de agressão e que punha os jovens portugueses a combater e a matar jovens das colónias portuguesas. E, portanto, isso era uma coisa que começou a tornar-se, e por volta de 66, 67, começou a ser reconhecido como tal. Quer dizer, isto é uma guerra, tem que acabar. Quando me mobilizaram para a Guiné, eu desertei. Pronto, tão simples quanto isso. Em vez de ir para a Guiné, fui para Paris. Na tropa, quando a gente fez a recruta, havia gente que tremia só de pensar que tinha que agarrar numa arma. Do lado da minha mãe, havia recursos que do lado do meu pai não havia. E havia uma desigualdade acentuada entre uns e outros, a ponto de eles resolveram ter um filho clandestinamente para obrigar os pais a aceitar o casamento. Foi o que aconteceu. E isto é para dizer o quê? Que a questão da desigualdade entre a família materna e a família paterna criou muitos problemas, mas também resolveu alguns. É que quando o meu pai deixou de ter condições para assegurar, e morreu, para assegurar a nossa continuidade, foi a família da minha mãe, apesar dela já ter morrido, que assegurou a minha subsistência. E isto para dizer que esta questão o meu acesso facilitado ao conhecimento também se deve ao facto de uma parte da minha família ter dinheiro para assegurar a continuidade dos estudos. Pronto, agora, como é que isto tudo se conjuga e como é que, por exemplo, os problemas da má nutrição pois é, quer dizer, era muito desigual. Portugal era um país iníquo, sombrio, sujeito a opressão violentíssima e em guerra. Garantidamente, mais de 8.000 soldados morreram na guerra. Garantidamente. Falta acrescentar aqueles que morreram não em combate, aqueles que morreram por aqui, para ali, para lá, aqueles que vieram sem braços, sem pernas, completamente vítimas das consequências da guerra, e aqueles que não se contabiliza, porque em Portugal, infelizmente, isso está assim, que é os que vieram com a cabeça completamente desarrumada. Há gente que ainda hoje sofre mentalmente do chamado stress pós-traumático. Há 50 anos que se começou um determinado caminho e que agora estamos a ficar muito desencaminhados, não é? Estamos a ficar muito... As ameaças são cada vez mais flagrantes. É preciso avisar toda a gente, é preciso que as pessoas acordem, é preciso mesmo que as pessoas acordem, porque senão um dia destes ligam o interruptor e a lâmpada está fundida. Os meus pais, portanto, estão no Clube de Campismo e no Clube de Campismo tem um grande papel
de uma certa consciência cultural, etc. Também por efeito da própria evolução, vai-se formar o círculo cultural, onde os meus pais também, embora pertencessem à geração mais velha, acompanham de forma empenhada. A minha avó foi talvez uma das mulheres que esteve mais tempo nas tipografias clandestinas. Ela, portanto, aquilo era tudo uma logística e ter essa responsabilidade foi o trabalho que ela tinha maior orgulho, porque manter todo o conspirativo, manter a imprensa clandestina, que não era só o Avante, mas também os folhetos, o apoio, foi muito importante na vida dela e, de facto, ter conseguido, durante tantos anos, nunca serem apanhados, era uma coisa muito importante. Posso dizer que a minha avó será presa por uma denúncia, por ter ensinado a arte da composição a outras pessoas, e uma delas, na pressão da tortura, denunciou. A oposição ao regime era feita por um grupo de pessoas, sendo que, se quisermos, o inicial disso tudo é mesmo o meu avô. O Álvaro Dias tem a sua própria formação política, muito influenciada também pelo meu avô. No entanto, foi para as artes da tipografia e da venda de papéis e através dos armazéns de papéis do Sado, onde teve sempre muita colaboração. É preso por um acaso porque tinha vendido papel que se utilizou para fazer os comunicados aos irmãos Rodrigues. O Fernando começa ainda muito jovem a trabalhar e também a participar do ponto de vista político, na distribuição de jornais e de imprensa e mais tarde nos diferentes movimentos associativos. Quando o Cineclube passou a ser controlado pelo CNI, eles saíram todos do Cineclube e foi através do movimento campista que foram fazer essa participação. Todos esses jovens, os meus pais, o Álvaro, o Fernando Rodrigues, o Gilberto Contemélias, o fotógrafo Motrena, enfim, que ao longo dos tempos vão trazer novas formas de encarar. Olha, havia uma coisa que era o fogo de campo. O fogo de campo era um momento em que se cantava. Cantavam-se as canções proibidas. A Odete Santos foi minha encenadora de peças de teatro infantis e não só. E a minha mãe era operacional, portanto fazia os figurinos. Posso também dizer, desde pequeno, que sei que havia pessoas que nos visitavam e que eu não podia dizer. A Georgette chamava-se Helena. E eu, se a visse na rua, nunca iria ter com ela. Muitas das vezes, os opositores querem apontar sempre os erros que se cometeram. Eu não acho que seja honesto, do ponto de vista intelectual, apontar erros. O momento de fazer um balanço e achar que se calhar se exagerou. Mas numa altura em que não existia saúde, educação, a paz, o pão, era de facto e foi tudo isso que o 25 de Abril trouxe. Foi para todo sempre um orgulho. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro de livro, onde emergimos da noite e do silêncio, livres habitamos a substância do tempo.